No Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 27, diz assim: todos ficaram atônitos e assustados e perguntavam uns aos outros: o que é isso? O novo ensinamento? E vejam quanta autoridade! Aos espíritos imundos ele dá ordens e eles prontamente lhe obedecem. Marcos capítulo 1, verso 27, vou ler mais uma vez. Todos ficaram atônitos e assustados e perguntavam uns aos outros: o que é isto? Um novo ensinamento? E vejam quanta autoridade! Aos espíritos imundos ele dá ordens e eles prontamente lhe obedecem. Pai soberano, bendito e amado, diante desta tua palavra eu oro, Senhor, para que o Senhor fale com cada um de nós aqui reunidos e com aqueles que ouvem à distância. Que esta tua palavra, meu Pai, venha nos abençoar, venha nos libertar, venha, meu Deus, fazer o impossível nas nossas vidas, somente aquilo que o Senhor pode fazer, que é a nossa verdadeira conversão. Então, meu Deus, me ajuda, Senhor, através da unção do Teu Espírito, para que esta Tua palavra vá e produza o fruto para o qual está sendo enviada, no nome de Jesus, e que nós possamos receber a nossa libertação, a nossa cura, a nossa restauração, enfim, meu Deus, o milagre que acontece quando o Senhor está presente. E isto eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Muito obrigado e amém. E graças a Deus. O Senhor Jesus, andando pelos lados da Galileia, e ele estava lá na cidade de Nazaré, viveu na cidade de Nazaré, e a 32 quilômetros ficava o mar da Galileia. E ele foi nessa cidade chamada Cafarnaum, e ali ele vai num sábado ensinar na sinagoga, e de repente um daqueles frequentadores da sinagoga, um judeu, ele estava possesso de um espírito imundo, e quando Jesus começa a ensinar e pregar, esse espírito maligno, ele se manifesta naquele lugar, e ele dá um grito, ele joga o homem no chão, ele tenta fazer algo para chamar a atenção para si, e o Senhor Jesus simplesmente dá uma ordem e diz: cala-te. E no mesmo momento aquele homem é liberto e livre daquela possessão. E o que chama a atenção é que nos tempos de Jesus foi onde mais se manifestou os demônios, no meio dos judeus, daquele povo escolhido. Tinham muitos endemoniados, pessoas que frequentavam a sinagoga, judeus que conheciam a lei, faziam parte daquele povo separado, daquele povo escolhido por Deus. E o Senhor Jesus encontra no meio desses homens que se diziam tementes a Deus, que se diziam seguidores da lei, pessoas possessas, pessoas aonde o diabo tinha acesso, e elas eram tomadas muitas vezes com esses espíritos e acabavam perdendo até o controle. Quando nós olhamos um quadro como esse, nós vemos que, embora muitas pessoas possam conhecer a Bíblia de capa a capa, com versículos memorizados, com a palavra dentro da sua mente, mas se ela não tiver uma mudança dentro do coração, um desejo de se tornar alguém melhor, alguém que faça o bem para o próximo e obedeça a palavra do Senhor na totalidade, ela pode estar dentro de um local, no meio de uma congregação, no meio dos irmãos, e ela está sendo usada pelo inimigo. E o Senhor Jesus, quando ele encontra essa situação, aquele espírito mau, ele identifica Jesus. Ele sabe que Jesus é o Filho de Deus, e aquela luz incomoda, porque Jesus é luz e o diabo é trevas.
e ele não consegue resistir ao poder de Jesus, face a face com Jesus, e ele simplesmente entra numa convulsão tremenda, começa a se agitar profundamente, uma grande voz fala, e Jesus simplesmente dá uma ordem dizendo: cala-te. Jesus mostrou naquele momento, no meio daquela reunião, onde ele estava pregando, ensinando, que ele tem todo o poder e autoridade sobre toda a espécie de espírito, sobre toda a força do mal, ele tem poder. E diz aqui no capítulo 20, no versículo 21, nós estamos em Marcos, capítulo 1, e fala assim: e entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, pôs-se a ensinar. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Ora, estava na sinagoga um homem possesso de um espírito imundo, o qual gritou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. O diabo conhecia, porque ele conhece no mundo espiritual, quem é Jesus. E ele fala: bem sei quem és, o Santo de Deus. O próprio demônio confirma que Jesus, o Nazareno, ele é o Filho de Deus. E esse homem, ele fica ali agitado, ele se convulsiona, mas Jesus diz simplesmente: sai, cala-te. E diz aí, e o demônio saiu dele. Quando acontece isso, aqueles frequentadores que estavam ali, aqueles outros judeus, ficaram espantados, dizendo: mas de onde vem tanta autoridade? Porque aqueles escribas que conheciam a palavra, eles também pregavam. Mas a diferença é, quando você prega apenas com conhecimento teórico, com conhecimento teológico, e quando você prega na unção do Espírito Santo. Porque o que vai fazer a diferença é a unção de Deus, é a presença de Deus na vida do pregador. De nada adianta nós ficarmos aqui lendo a Bíblia, fazendo grandes estudos, se não tiver a conversão dentro do nosso coração. A gente vai acabar ficando cansado, vai ficar enfastiado, e é o que acontece com muita gente que se torna religioso, conhece a Bíblia, conhece a palavra, aquilo de tanto ela ouvir se torna uma palavra repetitiva, cansativa. Ela diz: eu escuto isso sempre. E o próprio Senhor Jesus disse: olha, se não houver sinais, de maneira alguma eles irão crer. Porque os sinais têm que acompanhar os que crerem. E quando Jesus vai na sinagoga e essa manifestação demoníaca acontece, eles presenciam com os próprios olhos a autoridade de Jesus. E eles dizem: mas olha, que doutrina é essa? Porque diz: porque ensinava tendo autoridade e não como os escribas. A palavra que ele pregava era condizente com as suas atitudes. Porque tem muito pregador que conhece a palavra, ele prega, ele fala muito bem, ele tem o dom da oratória, mas a palavra não é condizente com aquela expectativa que o povo espera dele como um homem de Deus, e as pessoas acabam sendo frustradas. Outros pregam tantos sinais e maravilhas que não acontecem, que as pessoas vão embora. E é o que tem acontecido nos dias de hoje, porque as pessoas não se estabilizam numa igreja. Elas querem sinais, elas querem viver grandes coisas, mas não se propõem a serem submissas à vontade de Deus. E se você não é submisso à vontade de Deus, então não vai acontecer nada,
porque não é uma coisa teórica apenas, é uma coisa espiritual, é uma coisa que transcende o nosso entendimento. Ninguém sabe como pode acontecer um milagre e uma perna simplesmente crescer. A ciência não consegue ter uma explicação para que ocorra algo de uma maneira instantânea. Não consegue explicar como alguém paralítico que fez exames, que estava ali com uma fratura na vértebra e estava condenado a ficar paralítico, de repente, numa oração, ele é restaurado. Não tem como se explicar, mas é o poder de Deus. E o próprio Jesus falou, e nós vimos no último culto, que tudo aquilo que você pedir em oração, crendo que já recebeu, recebereis. E a dificuldade é essa, é você olhar para você, saber que você precisa de algo, e você ter essa maneira de orar: Senhor, eu sei que aquilo que eu estou pedindo eu já recebi, porque eu creio no teu amor, eu creio na tua bondade, eu creio que o Senhor está comigo, eu creio que o Senhor me ouviu, porque eu orei em nome do Senhor Jesus. E é por isso, Deus, que eu estou orando, é por isso, Deus, que eu estou clamando, porque a minha fé, ela vai de encontro com a tua palavra, e quando você faz esse exercício de fé, então a palavra de Deus fala que o milagre vai acontecer. O que faz a barreira entre Deus e os homens é o próprio homem. A palavra de Deus diz que Deus, Ele é fiel. A palavra de Deus fala que Deus, Ele zela pela sua palavra, e passarão céus e mares e terra, mas esta palavra nunca há de passar. Ele tem uma promessa dizendo: olha, essa palavra, ela é uma palavra eterna. Essa palavra, quando for profetizada, quando for declarada no nome do meu Filho Jesus, ela tem poder. E o Jesus, na sinagoga, ele mostra na frente de todos que aquele homem possesso ia ser liberto, e que o demônio não iria falar, o demônio não iria argumentar, ele simplesmente dá uma ordem: cala-te e sai, e o demônio sai. E diz aqui, assim, versículo 28, rapidamente as notícias sobre a sua pessoa se espalharam em várias direções e por toda a região da Galileia. As pessoas conheciam, elas ouviam falar daquilo que tinha acontecido, elas ficaram maravilhadas, elas falaram: mas o que tem acontecido? E logo correu a fama por toda a província da Galileia, no versículo 28. E assim que saíram da sinagoga, dirigiram-se para a casa de Simão e André, juntamente com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com muita febre, e logo falaram com Jesus a respeito dela. Então, aproximando-se ele, a tomou pela mão e a levantou, e a febre imediatamente a deixou, e ela se pôs a servi-los. Chama atenção, porque ocorre duas formas de milagre. Aquele homem possesso de um demônio se convulsiona. A gente hoje, pela experiência, sabe que uma pessoa possessa, ela tem como se fosse ataques epiléticos, ela cai no chão, ela desmaia, ela fala com voz diferente, e ela passa muitas dificuldades, porque, na verdade, o demônio quer minar a saúde daquela pessoa e daqueles que estão ao redor daquela família, porque todos sofrem vendo o estado daquela pessoa. Mas quando Jesus chega lá na casa da sogra de Simão, na casa de Simão, e ele encontra a sogra deitada com muita febre, e eles vão lá e dizem para Jesus: olha, ela está muito enferma,
ela está com muita febre, provavelmente com uma gripe, uma pneumonia, mas era algo que não era uma possessão demoníaca, era uma doença, como nós ficamos doentes, uma bactéria, algo. E quando Jesus toca naquela mulher, ele pega pela mão, a febre imediatamente vai embora. A febre some e a mulher fica tão disposta que ela passa a servi-los. Então você entende que para Jesus não tem diferença. Seja a tua doença física, biológica, ou seja a tua doença espiritual, ele tem todo o poder e autoridade para curar. Algumas pessoas dizem, mas quando é uma doença provocada pelo inimigo, quando é uma doença provocada por uma obra de macumbaria, de feitiçaria, quando tem um trabalho, quando existe um espírito do mal, então você faz uma oração, essa pessoa é curada. Mas se for um câncer, onde houver uma multiplicação celular fora daquilo que tem que ser, então isso não é uma doença espiritual. Esse tipo de doença não é curado com oração, mas aqui você entende que qualquer tipo de doença, seja ela física, seja um desgaste natural, seja uma possessão demoníaca, Deus, através de Jesus, porque Jesus, o Filho de Deus, cura e restaura. Basta o quê? A pessoa crer, ela colocar em exercício a fé, ela saber que aquilo que ela pedir, se ela crer que vai acontecer, ela já recebeu. E o Senhor Jesus disse, quando você orar, você tem que crer que já aconteceu. Não é você pensar, então Deus tem poder para me curar. Não, é você falar, eu já estou curado em nome de Jesus. Essa doença já foi embora. Mas tem um sintoma, mas o sintoma vai sair. Eu vi uma vez um testemunho de um pastor, que ele foi ser missionário na Índia, e quando ele chegou, ele foi picado lá pelo mosquito, pegou malária, e pegou uma febre tremenda, e ali eles estavam num lugar muito pobre, não tinha nenhum remédio, não tinha medicação, e ele disse, eu vim aqui para fazer uma obra de Deus, e eu vou sair daqui morto, eu não aceito isso. E ele disse que ele tremia, ele estava com 40 graus de febre, e ele lembrou, ele disse, mas a palavra de Deus diz que se eu orar, crendo que eu já recebi, eu estou curado. E ele pegou e disse que com muita dificuldade, ele se levantou daquela cama, os enfermeiros, o único médico que tinha ali, falou, você não pode fazer isso porque vai piorar, você tem que ficar aí, esperando para o corpo reagir. Ele disse, não, eu já estou curado em nome de Jesus. E ele se colocou em pé. E no outro dia, ele estava restaurado, sem nenhuma enfermidade. E ele disse, olha, se eu não tivesse me levantado naquele dia, seguramente eu tinha morrido, porque os que estavam ali naquela enfermaria, todos morreram, e eu seria mais um número. Quer dizer, ele exercitou a fé. É muito difícil, porque entre a fé e a razão, existe também o médico. E Jesus disse, os sãos não precisam dos médicos, mas os médicos foram feitos para os enfermos. Deus também pode usar a mão do médico. Não é para desprezar, para a pessoa ser fanática, porque alguns se tornam fanáticos e dizem, não, eu somente vou orar, eu não vou mais tomar medicação. E aí a pessoa morre, porque ela não faz aquilo que teria que ser feito. Mas, em primeiro lugar, busca a Deus. Persevera que vai acontecer o milagre. E essa sogra de Simão, ela profundamente enferma, uma febre alta, uma infecção, porque para dar febre tem que ter uma infecção. E Jesus toca na mão daquela mulher, ela se levanta e a febre imediatamente vai embora.
E diz aqui, no versículo 32, e ao final da tarde, logo após o pôr do sol, o povo levou até Jesus todos os que estavam passando mal e os dominados por demônios. Por que eles levaram ao pôr do sol? Porque era sábado. O judeu seguia a lei e no sábado ele não podia fazer nada durante o dia antes do pôr do sol. Eles esperaram o começo da noite e diz aqui, levaram até Jesus. Sabiam que Jesus tinha curado a sogra de Simão, que ele tinha liberto o homem na sinagoga. Os doentes falaram, vamos até lá, vamos ver o que ele faz. E diz aqui, e os dominados por demônios. Então tinham pessoas doentes e enfermas e tinham aqueles possessos. E assim a cidade inteira se aglomerou à porta da casa. Jesus curou a muitos de várias enfermidades. Você vê, não importa a enfermidade, não importa a doença, várias. Bem como expulsou diversos demônios. Então você vê que havia ali, no meio daqueles judeus, muitas pessoas possessas. Tem pessoas que acham, eu vou numa igreja, eu oro a Deus, comigo não acontece nada, imagine, o demônio vai me usar. Ele usa, porque se a pessoa tiver atitudes que estão presas dentro do coração dela, ela não libera o perdão, ela tem uma raiz de amargura, e no momento da vida dela passa aqueles flashes de ódio, é o suficiente para o demônio usar essa pessoa, porque todo ódio, todo mal, vem do Satanás, não é de Deus. E as pessoas às vezes têm mágoas, e elas têm desejo de vingança, elas querem continuar brigando, elas não perdoam, elas até pelos lábios dizem, não, eu perdoei. Mas somente Deus é que vai saber se realmente aconteceu, e somente a própria pessoa que vai saber. Não tem como alguém, um terceiro, avaliar. Mas aqui diz, e muitos dominados por demônios. Eram homens que seguiam a lei, conheciam a palavra de Deus, aquilo que Deus tinha dado por Moisés para que eles obedecessem, faziam parte daquele povo escolhido, mas estavam ali agindo pela força do inimigo. E diz aqui, e Jesus curou de muitas várias enfermidades, como expulsou diversos demônios. Entretanto, não permitia que os demônios falassem. Ele não fazia entrevista com o diabo. Não fazia aquele show, dizendo, quem é você? O que você faz na vida dele? Qual é o seu propósito? Nada disso. Jesus já sabe qual é o propósito, e ele sabe, e todo crente tem que saber, que o demônio veio para roubar, matar e destruir. O objetivo dele sempre é isso, roubar. Roubar o quê? Os teus bens, a tua saúde, a tua alegria, a tua paz. Tudo que for possível ele rouba, seja material, físico ou espiritual. Então ele veio para roubar. Veio para quê? Para provocar a tua morte. Mas ele não quer simplesmente uma bala perdida no meio da tua testa. Ele quer que antes tenha sofrimento, que você sofra sendo filho de Deus, que você tenha a religião, que você vá numa congregação, mas não consiga viver o milagre, e a tua fé vai embora, e você passa a ser como esses que estavam na sinagoga, mas estavam possessos pelo inimigo. E é isso que ele quer, que a pessoa perca a fé, que a pessoa diga, já cansei, já orei, já pedi, já clamei, nada vai acontecer. A pessoa se revolta com o próprio Deus e aí está tudo perdido. Porque a palavra de Deus diz que aquele que contender com o próprio Deus será destruído. A única maneira de você permanecer é você perseverar. E a própria palavra diz que se você insistir, se você perseverar, você receberá das próprias mãos de Deus
o galardão, ou seja, a recompensa. Então, seja qual for a situação de quem for, qual é o caminho? Perseverar, insistir. E diz aqui no verso 35, de madrugada, em meio à escuridão, Jesus levantou-se, saiu da casa e retirou-se para um lugar deserto, onde ficou orando. Por que Jesus sai no meio da escuridão de madrugada? Para que ele pudesse ter um momento de privacidade. Aquela multidão, aonde ele ia atrás. Jesus se tornou famoso. E ele se retira e diz, e ele vai num lugar deserto e fica orando. Se ele, o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, o Filho de Deus, ele fica em oração, clamando ao Pai, que o capacite a executar a vontade e o projeto para o qual ele veio. Quero pôr um projeto evangelístico e um projeto de salvação, um projeto de redenção através da cruz. E ele, como ser humano, como um homem que tinha se esvaziado de todo o poder e autoridade divina, ele tinha os receios. Ele sabia que ele ia ter uma morte dolorosa. Ele sabia que ele ia ser pregado numa cruz. E ele tinha que pedir conforto no Pai para que ele não ficasse titubeante e desistisse daquilo que ele veio, de cumprir a vontade do Pai. E para nós é a mesma coisa. A oração não tem que ser uma oração somente de um pedido, de uma petição. Tem que ser uma oração que nos fortaleça, que diga, Senhor, me ajuda, me capacita a continuar na Tua presença, que os desabores, que as tribulações do dia a dia, que as coisas que se levantam aparentemente contra mim, não permitam que eu desista. Me fortalece, me capacita, derrama da Tua unção sobre o meu espírito, mas que eu fique firme de acordo com a Tua palavra. Senhor Jesus, Ele continua orando. Ele, o Todo-Poderoso, de joelhos, clamando ao Pai. E Ele mostrou que Ele era o quê? Fiel ao Pai. Que Ele era o quê? Submisso. Que Ele, parte da Trindade, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três que se formam numa só pessoa. Não são pessoas separadas, são uma única pessoa. Mas quando Jesus vem, Ele vem como uma pessoa, que era o Filho. E às vezes as pessoas não entendem, elas querem fazer uma dissociação, separar o Pai do Filho, do Espírito Santo. Não, são três em um. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus veio na forma de homem e Ele se esvaziou. Deus fez com que Ele se esvaziasse, Ele mesmo concordou com aquilo, para que Ele provasse para a humanidade que é possível viver sem pecado, que a lei era difícil, ninguém conseguiu, mas Ele conseguiu. E Ele vai nesse lugar deserto, Ele fica orando, pedindo para que Deus o fortaleça. E nesse momento, Simão acorda e os seus amigos saem para procurar Jesus. Ora, Jesus não está mais aqui em casa. Onde Ele foi? Então, quando o acharam, informaram, todos estão te procurando. E Jesus os instruiu, vamos seguir para outros lugares, as aldeias vizinhas, a fim de que eu pregue ali também, pois foi para isso que eu vim. Jesus não quis ficar somente naquela casa para ter fama, para que as pessoas diariamente fossem lá levar os enfermos, os possessos. Ele saiu como um missionário, sem lugar para descansar. Como ele disse, eu não tenho casa, eu não tenho nem aonde repousar. As raposas, elas têm casas, elas têm covis, mas o Filho do Homem não tem nem onde repousar a cabeça. Ele se esvaziou de tudo. Ele saía
e ia de lugar em lugar, pregando, orando, ensinando. E ele disse: por isso que eu vim e eu vou sair daqui. E aconteceu que ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. A missão de Jesus era essa: ensinar, libertar, curar, desfazer as obras do inimigo. A mesma missão continua com Jesus. E ele que anda no meio de nós, ele tem o desejo de nos curar, de nos restaurar, de nos ensinar e que todos os demônios saiam da nossa vida. E para que isso aconteça, é primeiro necessário que cada um de nós permita que ele faça isso. E ele diz: olha, se você abrir a porta do coração, eu entrarei e farei morada. Mas você tem que abrir a porta do teu coração. Você tem que dizer: vem, Jesus, eu quero, eu preciso, eu busco, eu clamo, eu insisto. Porque tem pessoas que elas querem viver somente a bênção, o milagre, mas não querem de maneira alguma obedecer, nem se interessam qual é a vontade de Deus. Elas simplesmente querem que Deus seja alguém a serviço delas. E isso nunca vai acontecer. O próprio Deus não permite. Quando Jesus está nessa missão, percorrendo a Galileia, diz aqui no verso 40, certo leproso aproxima-se de Jesus e suplica-lhe de joelhos: se for da tua vontade, tens o poder de purificar-me. Olha a maneira que esse homem doente vai até Jesus. Porque dificilmente alguém doente tem força para fazer questionamento, tem força para defender posição política, tem força para querer argumentar, porque as forças da pessoa já se esvaziaram. A pessoa já está, como diz, no bico do corvo. E a única coisa que a pessoa pode fazer é uma súplica. Esse leproso, ele era colocado fora da cidade, ele tinha que viver isolado, ele tinha que andar com uma placa dizendo: eu sou leproso. E quando ele encontrasse alguém, ele tinha que ficar gritando: leproso, 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 para que as pessoas não se aproximassem dele. Você imagina uma situação dessa, se a gente visse aí na rua alguém andando com uma placa dessa e ainda gritando que era leproso? Uma posição humilhante. Mas ele vai até Jesus e ele de joelhos diz: se for a tua vontade, tens o poder de purificar-me. Em outras palavras, eu sei que tu és o Todo-Poderoso. Tu és o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo. E o Jesus diz aqui, movido de grande compaixão, Jesus estende a mão, toca nele e exclamou: eu quero ser purificado. No mesmo instante, toda a doença desapareceu da pele daquele homem e ele foi purificado. Você sabe que, pela lei de Deus, era proibido alguém tocar num leproso, num enfermo, num defunto, porque a pessoa se tornava também imunda e ela tinha que cumprir um ritual de purificação de 7 dias. Então, o Senhor Jesus não poderia, pela lei, tocar naquele homem. Mas quando ele olha aquele homem suplicante, de joelho, a compaixão dele faz com que ele toque naquele homem e ele dê uma palavra: eu quero. Essa palavra ficou registrada porque muitas pessoas dizem assim: eu não sou curado porque eu não mereço. Eu não sou curado porque ainda não chegou o meu dia. Hoje tocou a campainha do interfone, 8 horas da manhã, quando eu atendi, o homem disse: você crê que
o ser humano sofre como um castigo de Deus? E eu digo não. E eu, sabendo que ele era testemunha de Jeová, eu disse, também não estou interessado na tua religião, porque eles distorcem a palavra. Mas tem muita gente que acha que o sofrimento é um castigo de Deus. Mas quando você vê uma palavra como essa, onde o homem leproso fala para Jesus, se for da tua vontade, tens o poder de purificar-me, e Jesus, eu quero. Essa é a vontade de Deus, porque Jesus veio mostrar para nós a imagem do Todo-Poderoso, do Deus Pai de Abraão, de Isaac e de Jacó, esse Deus do impossível, que é grandioso, que pela força da sua palavra criou céu, terras e mares e criou o homem. Jesus veio para mostrar a figura do Pai, porque ele falou para João, quem vê a mim, vê ao Pai. Então, nós somos imagem e semelhança de Deus, e Deus tem a figura de um ser humano. Ele diz, eu vim para fazer a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? Que nós sejamos purificados, que o nosso coração seja liberto, livre, curado e restaurado. Mas a religião, muitas vezes diz, não, você sofre porque é o teu karma, você sofre porque é uma purificação. Quando eu era muito jovem, minha mãe me levou numa religião chamado Jurê, é a messiânica. E lá, quando você recebe lá as orações, você fica doente. Eu peguei tosse comprida, fiquei tossindo mais de 2 meses, tive que ir no médico. E eles diziam, não, é uma purificação, porque está saindo as coisas ruins de dentro do corpo dele. Você fica naquele sofrimento e aquela religião diz que isso é uma purificação. Quer dizer uma coisa demoníaca. Mas as pessoas estão lá porque elas creem, uma fé distorcida. Os outros dizem que você sofre porque é algo que você praticou na tua vida anterior, então você reencarnou, e por isso você sofre porque você já nasceu para pagar aquele teu pecado. Uma outra situação que é um engano do inimigo, porque se a pessoa pensar isso, ela se conforma, ela nunca vai viver um milagre. Por quê? Porque ela mesma não crê, ela mesma se condiciona que ela merece aquilo. Esse homem leproso, quando ele ouve que Jesus está ali, ele vai e suplica de joelho, e ele se coloca na mão de Jesus de uma maneira integral, ele diz, íntegra, ele diz, ó, se for da tua vontade, tens o poder de purificar-me. Ele está dizendo com outras palavras, eu sei que o Senhor é poderoso, depende da tua vontade. E Jesus está dizendo, eu quero. Então, quando você for ver com relação à vontade de Deus para a vida de qualquer homem e mulher, você pode dizer, a vontade de Deus é a mesma vontade que Jesus expressou, que eu seja curado, restaurado, liberto, próspero, e que eu tenha vida e vida em abundância. Então você fecha a questão e fecha a porta para qualquer engano do Satanás. E aí você persevera na oração, e você ora e diz, eu creio que eu já recebi, porque esta é a palavra de Deus, e a palavra de Deus não volta vazia, não volta atrás, e vai acontecer aquilo que eu creio. No mesmo instante, toda a doença desapareceu da pele daquele homem, e ele foi purificado. Em seguida, Jesus se despede dele com uma forte recomendação, no versículo 43. Atenta e não digas nada a ninguém. Contudo, vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação os sacrifícios que Moisés prescreveu para que sirvam de testemunho.
quando algum leproso era curado, ele tinha que ir lá no sacerdote levar uma oferta e falar: ó, fui curado. E o sacerdote, no sol, examinava a pele, via se não tinha nada, se não tinha ainda pus, se não estava úmido. Se ele achasse que a pele estava seca, que o rapaz mesmo lá, o doente, foi curado, então ele oferecia um sacrifício e ele era restaurado à sua posição. Era muito difícil cura, porque a cura acontecia de uma forma natural, de uma forma espontânea. Muitos não eram curados, a maioria não era. E Jesus falou: olha, vai cumprir esse ritual, mas não fala nada para ninguém. Não fala que fui eu que te curei. Por que Jesus não queria que falasse que ele tinha curado aquele leproso? Porque as multidões já estavam atrás dele, e onde ele ia, se comprimiam para tocar o Senhor Jesus, e ele queria ir de cidade em cidade, e aonde ele ia juntava a multidão, as pessoas aglomeravam, ele não conseguia fazer as missões. E ele sabia que a vontade do Pai era que ele morresse de morte de cruz. E ele sabia que muitos iam tentar matá-lo, porque aqueles religiosos, quando viam o milagre de Jesus, se revoltavam, porque eles pregavam, anunciavam a palavra somente como escribas, como aqueles que eram intérpretes da lei, e as coisas não aconteciam. Jesus fazia os sinais, não tinha como ninguém competir com Jesus, ele era o Todo-Poderoso. O povo ficava atônito, o povo falava: quem é esse que tem tanto poder? E eles cada vez mais eram renegados a segundo plano. Eles mesmos queriam matar Jesus, como no final conseguiram, quando Jesus permitiu. Uma certa ocasião, eles se reuniram na sinagoga querendo matar Jesus, e não era o tempo de Jesus ser morto, de ir para a cruz. O Senhor Jesus simplesmente sumiu no meio da multidão e ninguém viu. E Jesus queria continuar fazendo o ministério, e ele fala: olha, não fala nada para ninguém. E diz no verso 45, contudo, assim que o homem saiu, começou a proclamar o que acontecera, e a divulgar ainda muitas outras coisas, de modo que Jesus não mais conseguia entrar publicamente numa cidade. O que Jesus não queria que acontecesse, aconteceu. Mas via-se obrigado a ficar fora, em lugares desabitados. Mesmo assim, pessoas de todas as partes iam ter com ele. Naquela época do Senhor Jesus, as pessoas iam de todas as partes ter com Jesus. Hoje, continua da mesma maneira. Quem quer viver a mudança, o milagre, tem que ir até Jesus. E como você vai até Jesus? Entregando a vida para Ele, dizendo: olha, eu ouvi uma pregação, eu quero viver um milagre, e por isso nesse momento, eu reconheço no meu coração, que somente Jesus, para fazer aquilo que até hoje foi impossível na minha vida. Imagina aí onde você está, aquilo que você sempre desejou, mas nunca aconteceu. Aquilo que você sempre pediu a Deus, porque você realmente precisa, mas não viveu ainda. Mas hoje, se você acreditar, o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, Ele manda dizer: eu quero que algo de bom aconteça na tua vida. Eu quero que a tua vida seja transformada, que você possa viver o grande milagre, o milagre da salvação. Mas enquanto você andar aqui na terra, você vai ter um testemunho vivo de cura, de restauração, de prosperidade, porque na verdade, eu sou todo-poderoso e quero. Assim como eu respondi ao leproso, eu digo: eu quero que vocês sejam curados e restaurados, e que vocês prosperem,
porque essa é a vontade do Pai. Jesus veio, cumpriu a vontade do Pai, e a vontade do Pai permanece. E Ele deseja que todos nós possamos experimentar a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Por isso nós vamos orar. Se você nunca entregou a vida para Jesus, você pode entregar dizendo: eu abro meu coração e eu recebo o Senhor Jesus como Filho de Deus, como meu Salvador. Talvez você diga: eu entreguei a minha vida para Jesus, mas tantas dificuldades e tribulações que o inimigo me enganou e eu me afastei da presença do Pai. Mas o Senhor Jesus, Deus, Ele está de braços abertos, assim como Ele fez com aquele filho pródigo que foi um dia embora, mas quando não tinha mais nada, estava necessitado, voltou buscando o Pai. E o Senhor Jesus sabia que um dia você voltaria, porque Ele disse: olha, eu sou fiel, e ainda que você permanecer de uma maneira infiel, eu todavia permanecerei fiel, e nada nem ninguém pode me afastar. Você não vai se afastar nunca da minha presença. Se você for lá no mais profundo abismo, você não vai se esconder de mim. Se você for lá no mais alto monte, ali eu estarei com você. E o Senhor, Ele deseja estar junto com os seus filhos, assim como Ele fez lá no começo da criação, onde na viração do dia, Ele vinha e Ele andava junto com Adão, junto com Eva. Ele tinha um relacionamento que permaneceu com a Arca da Aliança e que permanece até hoje com a presença de Jesus. Basta você crer que o milagre vai acontecer. Então coloca a mão no teu coração e ore assim comigo, você que quer entregar a vida para Jesus. Você já entregou, mas se afastou, ore também. Diga assim: Senhor, nesse momento, eu ouvindo a Tua palavra, eu quero entregar minha vida para Jesus. E é por isso que eu recebo o Senhor agora, como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. E me ajuda, Senhor, para que eu tenha a fé o suficiente para permanecer, perseverar, e que eu viva, Senhor, toda graça, misericórdia e bondade em minha vida. Pai querido, olha para nós aqui reunidos, que clamamos, Senhor, assim como aquele leproso clamou, para que nós possamos estar curados e restaurados. Então, meu Deus, nós te suplicamos agora, vem, meu Deus, com a tua unção, quebra todo o jugo, despedaça todo o laço e nos liberta, meu Deus, para a honra e glória do teu nome, para que em nome do Senhor Jesus, nós também tenhamos um testemunho vivo, como teve esse leproso, que nós, meu Pai, possamos dizer que grandes coisas fez o Senhor na nossa vida, e por isso nós oramos, por isso nós clamamos, Senhor, para que a tua unção venha agora sobre nós, e no nome de Jesus, toda doença, toda enfermidade, todo espírito que nos aprisionava, tudo aquilo, meu Pai, que aparentemente parecia impossível, que seja revertido agora, que toda maldição se transforme em bênção, que toda maldição seja quebrada e que no nome de Jesus nós sejamos livres e libertos para te adorar em espírito e em verdade. E é por isso, meu Deus, que nós oramos e clamamos, Senhor, derrama sobre nós nesse momento aquilo que é necessário para que nós possamos viver esse milagre sobrenatural, o milagre, meu Deus, que somente o Senhor pode fazer acontecer
Então, meu Pai, nós oramos, nos ajude agora, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. E amém, e graças a Deus. Muito obrigado, Senhor. Glória a Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos de todo o coração por mais essa reunião, essa palavra, por tudo aquilo que o Senhor falou ao nosso coração. Que o Senhor, meu Deus, nos traga uma nova esperança. Que o Senhor, meu Pai, venha nos presentear com a tua bênção, que enriquece e não acrescenta dores. Que o Senhor nos dê uma semana de bênçãos, de vitória, de paz. Que o Senhor abençoe cada um de nós aqui presentes. Que o Senhor abençoe também a minha Gabizinha querida. Que ela continue perseverando naquilo que ela se propôs a fazer. Que o Senhor sempre esteja ao lado dela, consolando e dando forças para que ela nunca sinta-se solitária, mas que ela sabe que a recompensa virá e que o galardão será muito grande. Que o Senhor aguarde e livre de todo o mal. Que o Senhor abençoe também a Júlia no novo estágio. Que a tua presença seja com ela. Que o Senhor abençoe também o Anderson. Que ele continue sempre na tua presença, com alegria. E que o Senhor abençoe cada um de nós aqui nesse lugar. Que a tua presença também abençoe as pessoas que ouvirem à distância. E que no nome de Jesus, todos nós, na mesma unidade de fé, na mesma esperança e expectativa, possamos viver todos os sinais e maravilhas contidos na tua palavra. E que a graça de Deus, que as maravilhas do Senhor venham sempre estar presentes na nossa vida e no nosso coração. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Muito obrigado e amém e graças a Deus.